Olá, no vídeo de hoje nós falaremos sobre as amarras de Nefe são soltas. Primeiro Nefe, capítulo 7, versículos 16 a 18. O milagre. Ao viajarem pelo deserto, os irmãos de Nefe, Lamã e Lemuel, juntamente com 4 filhos de Ismael e suas famílias, começaram a murmurar sobre a dificuldade da viagem e os sacrifícios que haviam sido exigidos deles. Era seu desejo voltar para casa, em Jerusalém, e eles tornaram isso conhecido no típico estilo desagradável de Lamã e Lemuel. Nefe, cheio de fé, ficou entristecido pela dureza de seu coração. Versículo 8. Então, falou com eles, esperando que eles enternecessem seus corações. Ele enfatizou a importância de guardar os mandamentos. Ele os lembrou de que tinham visto um anjo. Ele lhes contou as grandes coisas que o Senhor havia feito ao libertá-los da ira de Labão e ao entregar-lhes as placas de latão que eles procuravam. Versículo 11. Nefe testificou-lhes que aqueles que exercem fé em Deus recebem suas bênçãos e sua ajuda. E, finalmente, advertiu-os de que o regresso a Jerusalém resultaria no seu cativeiro ou, pior ainda, na sua morte. As palavras de Nefe enfureceram tanto seus irmãos e seus companheiros que eles o pegaram e amarraram com fortes cordas com a intenção de deixá-lo no deserto para ser comido por animais selvagens. Confiando em Deus, Nefe orou, dizendo: Ó Senhor, de acordo com minha fé que está em ti, livra-me das mãos de meus irmãos. Sim, dá-me forças para romper estas cordas com que estou amarrado. Isso lemos no versículo 17. Ao concluir sua oração, Nefe recebeu a força necessária. As amarras de suas mãos e pés foram soltas e ele ficou diante deles como um homem livre. Panorama. O leitor lembrará que o objetivo desta viagem a Jerusalém foi o resgate da família de Ismael, para que os filhos e filhas de Leí tivessem companheiros para se casar e para que pudessem criar uma posteridade no deserto e na nova terra prometida. 1 Nefe, capítulo 7, versículos 1 e 2. Nibley conjectura que Leí e Ismael eram irmãos, e isso explicaria por que Leí enviou seus filhos de volta para aquela família específica. Nibley ressalta que era culturalmente prático, naquela época, os filhos de irmãos se casarem. Assim, as filhas de Ismael são a escolha natural para as esposas dos filhos de Leí. A viagem de retorno a Jerusalém, após sua partida inicial, exigiu que os filhos de Leí viajassem de 800 a 1.600 quilômetros através de uma região desértica inóspita. Um texto salienta: a distância de Jerusalém ao Mar Vermelho, o Golfo de Aqba, é de cerca de 180 milhas através de um país quente e árido, infestado antigamente por muitos saqueadores. E eles haviam percorrido 3 dias de viagem além disso. Podemos ver em 1 Nefe, capítulo 2, versículo 6. Eles estavam a mais de 300 quilômetros de Jerusalém antes de serem enviados de volta para buscar as placas e depois enviados de volta para buscar a família de Ismael. A dificuldade da tarefa foi agravada pelo fato de que eles nunca se comprometeram com ela. Embora isto não seja desculpa para o seu comportamento assassino, podemos certamente ver como isso contribuiu. Quando, no final de sua oração, as ligaduras de Nefe se rompem de uma maneira aparentemente milagrosa, seus irmãos não se humilham. Em vez disso, eles apenas ficam mais irritados com o irmão mais novo. Capítulo 7, versículo 19. Somente as súplicas dos membros da família de Ismael abrandaram temporariamente o coração de Lamã e Lemuel. Um comentarista explicou: da nossa perspectiva, o evento parece milagroso.
No entanto, no contexto do momento, não foi considerado particularmente notável. Nefe descreveu a si mesmo como fisicamente grande e forte. Lamã e Lemuel podem ter visto a sua libertação como nada mais do que uma demonstração da força de Nefe ou de sua própria inaptidão em dar nós. Eles certamente não se sentiram inspirados a cooperar. A rejeição de milagres é fácil para aqueles que não têm fé. O profeta Joseph indicou que na segunda vinda de Cristo haverá aqueles que verão o sinal de seu advento, uma luz vinda do leste, tornando-se cada vez mais brilhante à medida que se aproxima da terra. E, ainda assim, negarão sua realidade por completo até que sejam destruídos pelo fogo descendente. Disse Joseph: mas o que eles farão? Eles dirão que é um planeta, um cometa, etc. Furiosos como estavam, Lamã e Lemuel pararam de abusar de Nefe, provavelmente em resposta às súplicas da esposa de Ismael e de uma de suas filhas, como lemos no versículo 19. O que resta entender, porém, é o que abrandou o coração da família de Ismael. Mount Naiman sugeriu o seguinte: havia 5 filhas solteiras de Ismael e 4 filhos de Lei, além de Zorã, o servo de Labão que se juntou a eles. Seu propósito ao retornar a Jerusalém para conseguir a família de Ismael era conseguir esposas para suscitar descendências para o Senhor. Será que uma das filhas de Ismael e sua mãe contaram os solteiros elegíveis e perceberam que faltaria um se a vida de Nefe fosse tirada? Isto parece ser mais uma probabilidade do que uma possibilidade. A razão para a repentina mudança de coração de Lamã e Lemuel, e também a razão para a mudança de sentimento da família de Ismael, pode ser encontrada em outros fatores, além do arrependimento sincero. O contínuo mau comportamento desse grupo sugere que a tristeza, segundo Deus, não é o que vemos manifestado aqui. Elementos simbólicos. Embora o texto não enfatize explicitamente os paralelos, parece haver uma conexão simbólica entre a experiência de Nefe com seus irmãos e José, que foi vendido ao Egito, e seus irmãos. Um comentarista observou: seja por coincidência, por ironia divina ou pela reformulação literária de Nefe, a história de Nefe continua paralela à de seu antepassado José. Como José, ele é mais jovem do que seus irmãos, sobre os quais, como José, ele deveria governar. Além disso, como José, ele desperta a ira de seus irmãos. Os irmãos de Nefe parecem ter sobre ele os mesmos planos que os irmãos de José tinham antes de vendê-lo aos midianitas. Neste caso, porém, o resultado do conflito fraterno é diferente, embora Nefe, novamente como José, acabe governando em um país estrangeiro. Os paralelos são suficientemente numerosos e significativos para acreditarmos que a ligação entre os dois profetas é mais do que mera coincidência. As cordas podem representar simbolicamente aprisionamento e limitação. Assim, o ato de amarrar alguém muitas vezes carrega a conotação de que ele ou ela perdeu arbítrio ou poder, que a pessoa amarrada está em um estado de opressão ou em um estado de ser controlado. É claro que Satanás não tem poder sobre nós, apenas aquele que lhe damos. Assim, se nos encontrarmos presos, se descobrirmos que nosso arbítrio foi perdido, nós não podemos culpar ninguém além de nós mesmos. Embora Satanás procure destruir o arbítrio do homem, como lemos em Moisés, capítulo 5, versículo 4, ele não poderá fazê-lo a menos que obedeçamos voluntariamente. Assim, lemos sobre Abraão amarrando Isaque, em Gênesis capítulo 22, versículo 9, ou aqueles levados para o exílio sendo amarrados, em 2 Crônicas 25, 7 e no capítulo 33, 11. Também nos foi dito que Satanás será preso durante o milênio, em Apocalipse, capítulo 20,
versículos 1 ao 3. E pensamos que estamos presos ao pecado ou ao vício. Ser solto, por outro lado, representa ser capacitado e receber liberdade. É uma imagem de libertação da escravidão e destaca a capacidade de alguém ser um agente de si mesmo. Assim, o salmista louva a Deus por afrouxar as suas amarras, em Salmos 116, 16. Aquilo do qual alguém está solto pode ser um inimigo, um vício, uma tentação, uma dívida e assim por diante. Deus é frequentemente descrito como o libertador daquele que estava anteriormente preso. Aplicação e alegoria. Lamã e Lemuel ficam irados com Nefe, porque ele tem o Espírito com ele e porque fala a verdade por meio desse mesmo Espírito. Assim é com Satanás. O adversário de toda injustiça não gosta quando você e eu seguimos o Espírito. Ele procura nos frustrar e nos aborda sempre que nos aproximamos de Deus. Ele odeia quando os conversos buscam o batismo, despreza quando você e eu nos arrependemos e fica frustrado quando as pessoas seguem um caminho que leva ao templo sagrado. Sempre que você ou eu procuramos fazer o bem, mudar nossas vidas, defender a verdade e a retidão, o único desejo dele é nos frustrar. Ele quer nos amarrar, impedir-nos de agir de maneira santa e fiel, e fará tudo o que puder para nos amarrar, a fim de impedir que nos tornemos como Deus é, ou que nos aproximemos de nosso Criador e Salvador. Quando ele fizer isso, e às vezes terá sucesso, precisamos seguir o exemplo de Nefe e clamar: ó Senhor, de acordo com a minha fé que está em ti, livra-me das mãos de meu adversário. Sim, dá-me até forças para romper estas cordas com que estou amarrado. Em 1 Nefe 7,17. Este tema da libertação da escravidão aparece repetidamente em todo o livro de Mórmon. É fundamental para a mensagem principal do livro de Mórmon. Este mesmo princípio é verdadeiro para qualquer vício ao qual estejamos presos: drogas, álcool, pornografia, raiva, atração pelo mesmo sexo, desonestidade, ganância, avareza. Seja o que for que nos prenda, ao clamarmos ao Senhor, Ele tem o poder de nos libertar. Ele tem o poder de restaurar o arbítrio que perdemos quando sucumbimos à tentação e ao vício. Se espiritualmente permitirmos que Ele coloque suas mãos sobre nossas cabeças, Ele poderá nos libertar, independentemente de quão forte seja a tentação ou quão gravemente estejamos viciados. Este milagre também nos lembra dos perigos do orgulho. Lamã e Lemuel foram ensinados aos pés de um profeta, seu pai, Leí. Seu irmão mais novo, embora irritante para eles, também possui grandes dons espirituais. No entanto, por causa do orgulho, eles frequentemente se irritam com o que é certo, bom e verdadeiro. Cada um de nós terá encontros em nossas vidas em que seremos confrontados com o erro de nossos próprios atos, palavras ou decisões. Podemos reagir como Lamã e Lemuel, com um espírito de raiva que é autodestrutivo, ou podemos escolher um caminho de humildade, onde simplesmente reconhecemos os nossos erros e abracemos o Espírito do Senhor. Como vemos no livro de Mórmon, a primeira escolha leva à morte e a segunda, à vida. Somos humildes o suficiente para escolher aquilo que leva à vida e à felicidade? Cada um de nós, às vezes, em nossas vidas, será injustiçado por outros. Às vezes, esses erros serão tão graves e flagrantes que teremos dificuldade em abandonar o que nos foi feito ou dito sobre nós. Podemos sentir-nos justificados na nossa raiva, ou talvez até nos sentamos de
ódio contra quem nos prejudicou ou ofendeu. No entanto, tais sentimentos expulsam o Espírito de Deus das nossas vidas e permitem que a pessoa que originalmente nos vitimou tenha ainda mais poder sobre nossas vidas, controlando as nossas emoções e roubando-nos a companhia do Espírito Santo. Em tais circunstâncias, que certamente ocorrerão a todos e a cada um de nós, devemos escolher ser como Nefe, que depois de ser abusado pelas mãos de seus irmãos e depois de um encontro que pretendia tirar-lhe a vida, orou ao Senhor, abrandou seu próprio coração e, então, perdoou-lhes sinceramente tudo o que haviam feito, como lemos em 1 Nefe, capítulo 7, versículo 21. Uma fonte observou sabiamente: existem apenas duas escolhas. A obediência é o caminho para a vitalidade. A murmuração é o caminho para a morte. A escolha de Nefe de ser obediente ao caminho que leva ao Espírito trouxe-lhe vitalidade. A escolha de Lamã e Lemuel de seguir os caminhos da murmuração, que podemos ser tentados a fazer quando somos injustiçados, trouxe-lhes a morte espiritual. Que Deus nos abençoe para que tenhamos a fortaleza mortal de Nefe e a coragem e a força para seguirmos esse caminho mais elevado quando nossos inimigos seguirem um caminho mais baixo. Observando o rompimento das cordas com as quais Nefe estava preso, o elder David A. Benner ofereceu esta interpretação e aplicação desse milagre, afirmando: eu, pessoalmente, não acredito que as cordas com as quais Nefe estava preso simplesmente tenham caído magicamente de suas mãos e pulsos. Em vez disso, suspeito que ele foi abençoado com persistência e força pessoal além de sua capacidade natural, e que então, na força do Senhor, como lemos em Mosias 9:17, trabalhou, torceu e puxou as cordas e, finalmente e literalmente, foi capaz de quebrar as cordas. Irmãos e irmãs, as implicações deste episódio para cada um de nós são bastante claras. À medida que você e eu compreendermos e empregarmos o poder capacitador da expiação em nossa vida pessoal, oraremos e buscaremos forças para mudar nossas circunstâncias, em vez de orarmos para que elas mudem. Tornar-nos-emos agentes que agem, em vez de objetos que recebem ação. Vê 2 Nefe, capítulo 2, versículo 14. Certamente, Deus faz coisas milagrosas em nossas vidas. Mas o elder Benner está certo ao dizer que muitas vezes esses milagres acontecem porque você e eu solicitamos a ajuda e a força de Deus, e então fazemos tudo o que podemos pessoalmente para que o milagre aconteça. Parece valer a pena fazer uma última aplicação. O ato de suplicar da esposa de Ismael a Lamã e Lemuel pode oferecer uma mensagem potencial para nós hoje. Em 1834, Joseph e Hiram estiveram na marcha do acampamento de Sião. Durante aquela excursão, muitos homens murmuraram por causa de seus sofrimentos. Joseph advertiu-os para pararem de murmurar, para não provocarem a ira de Deus. Mas o conselho foi ignorado. E, cumprindo sua palavra, os homens no acampamento contraíram cólera. Esta doença foi devastadora para aqueles que a adquiriram. Joseph e Hiram foram chamados para cuidar dos doentes, mas, ao fazê-lo, o profeta e seu irmão também ficaram doentes. A doença era tão grave que eles pensaram que morreriam ali, no deserto do Missouri, sem nunca ter a oportunidade de dizer adeus às esposas ou aos filhos. Enquanto Joseph e Hiram imploravam ao Senhor por libertação, Hiram teve uma visão aberta na qual viu sua mãe, Lucy Mack Smith, ajoelhada sob uma macieira, em lágrimas, orando para que o Senhor poupasse suas vidas. Joseph e Hiram foram curados e, ao retornarem, o profeta disse à mãe: "Ó minha mãe, quantas vezes suas orações foram o meio de nos ajudar quando as sombras da morte nos cercaram." Assim como o pedido da esposa de Ismael poupou Nefe, o pedido de Lucy
salvou seus filhos. E enquanto não conhecemos a intenção ou a motivação daqueles da família de Ismael que imploraram pelo bem-estar de Nefe, o que sabemos é que uma esposa ou mãe justa que fizer uma petição ao Senhor em nome de sua posteridade, certamente será ouvida. É claro que as orações são respondidas à maneira do Senhor e em seu tempo, mas são respondidas. Devemos ter paciência para confiar nele quando parece que nossos apelos não foram ouvidos ou atendidos.